A guerra no Oriente Médio chega ao 6º dia sem indicativo de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e o Irã. As forças israelenses anunciaram uma nova série de ataques contra a capital do Irã e ampliaram as operações militares no Líbano com bombardeios em regiões do sul de Beirute, associadas ao Hezbollah. Enquanto isso, o presidente Donald Trump foi às redes sociais dizer que aceita apenas uma rendição inconstitucional. A gente vai falar agora com o nosso editor de assuntos internacionais, Acácio Filho, que está no estúdio aqui com a gente no Jornal do SBT News. Acácio, boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. O presidente dos Estados Unidos não parece demonstrar nenhuma disposição para negociar por enquanto, né? Pois é, primeiro boa noite para você, Marina, boa noite, Celso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como você mesmo disse, usou essas palavras através da Truth Social, que qualquer negociação com o Irã só vai vir depois de uma rendição incondicional. Para os que ficaram com dúvidas sobre o que significa essa rendição incondicional que o presidente Donald Trump anunciou através das redes sociais, mais tarde a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, explicou para os repórteres em uma entrevista às portas da Casa Branca. De acordo com ela, essa rendição incondicional ao qual o presidente Donald Trump se refere é a situação em que o próprio Donald Trump vai decidir quando o Irã não representar mais perigo nenhum aos Estados Unidos. Então, de acordo com ele, enquanto o Irã representar qualquer tipo de perigo, puder causar qualquer dano para os Estados Unidos, nenhuma negociação vai ser feita. Acácio, boa noite para você. No meio de uma guerra, Trump começa a falar de um próximo passo que ele quer dar, né? Voltou a citar declarações sobre Cuba. Cuba parece ser uma preocupação ativa do presidente Donald Trump. Lembrando que há algumas semanas ele inaugurou o termo diplomático de tomada amigável de Cuba, falou que o secretário de Estado, Marco Rubio, estaria mantendo conversas em altíssimo nível com a administração da ilha. Ontem, durante o evento que ele teve, que recebeu o Lionel Messi na Casa Branca, ele disse que primeiro quer lidar com o Irã, mas Cuba é uma questão que vem para depois. E hoje ele voltou a citar Cuba em uma entrevista com a mídia norte-americana e mais uma vez reforçando que o regime deve cair nos próximos dias. Ele dá a impressão que assim que ele resolver, assim que ele chama o termo, resolver a questão do Irã, o próximo alvo que ele vai investir contra a ilha cubana. Pois é, Acácio, e voltando mais especificamente para a guerra no Irã, Estados Unidos e Israel afirmaram que o conflito está entrando a partir de agora numa nova fase, né? Uma nova fase mais ampla e mais agressiva, Marina. Eles intensificaram os bombardeios, tanto contra o Irã, eles fizeram bombardeios agora com questões de infraestrutura, miraram as fábricas que ficam tanto na região de Qom, que é uma região importante para o regime iraniano, é uma região que ficam, além das universidades que estudam a palavra islâmica e recebem estudantes de fora do país, Qom também tem uma infraestrutura industrial que faz parte da cadeia logística de produção de armas do Irã. Então, Estados Unidos e Israel, agora nessa nova fase mais ampla, os moradores de Teherã dizem que essa foi a noite mais difícil desde que começaram os bombardeios norte-americanos e agora eles querem mirar essas fábricas que fazem parte da produção de mísseis, da produção de drones iranianos, porque o próprio regime iraniano afirmava que mesmo durante a guerra, enquanto os mísseis e os drones estavam sendo lançados, a produção também continuava. E agora Estados Unidos e Israel, depois de terem feito os ataques contra as lideranças, contra os lançadores de mísseis, agora eles vão em busca da infraestrutura, que é o que mantém, é o que parece estar mantendo o regime funcionando durante o dia e com capacidade de responder, atacar as bases que ficam aos outros países. Então, essa nova fase mira diminuir essa capacidade de resposta da República Islâmica do Irã. Agora, Cássio, essa nova fase dos Estados Unidos poderia incluir aí o envio de forças terrestres, ou seja, tropas entrando no Irã? Essa é uma das grandes preocupações, Celso.
o presidente Donald Trump já foi e voltou sobre essa questão. Primeiro, ele falou que se fosse qualquer outro presidente ia dizer que não, mas que ele não descartava. Mas agora, recentemente, o ministro de Relações Exteriores do Irã deu uma entrevista para a NBC e quando ele foi perguntado o que o Irã achava sobre se temia uma invasão terrestre dos Estados Unidos, o ministro de Relações, o chanceler iraniano, surpreendeu e falou que eles estavam esperando essa invasão dos Estados Unidos e que se os Estados Unidos mandassem tropas terrestres, boots on the ground, como os Estados Unidos costumam dizer, botas no chão, eles iam sofrer uma grande derrota, porque o Irã estaria preparado para receber, para essa invasão terrestre, inclusive estaria preparado para derrotar os soldados norte-americanos. O presidente Donald Trump foi perguntado sobre essa resposta do chanceler iraniano e, segundo ele, mandar agora, essa última resposta dele, mandar soldados para os Estados Unidos seria considerado uma perda de tempo, porque eles já estão próximos de conquistar todo o controle do espaço aéreo do Irã e de agora em diante fariam bombardeios com bombas de gravidade que não dependem tanto de um serviço de localização tão preciso, elas podem ser feitas através dos próprios jatos que dominam os céus do Irã. Então ele disse que seria uma perda de tempo porque o Irã não tem mais marinha, não tem mais aeronáutica e não faria sentido mandar soldados para lá. Então, a última resposta do presidente Donald Trump é descartando o envio de tropas, mas a gente nunca sabe quando vai mudar essa postura, né? Cássia, a gente começa a ver os impactos econômicos dessa guerra, né? O preço do petróleo, por exemplo, bateu um novo recorde hoje. Sim, alcançou um valor que não alcançava desde 2024. O preço do barril Brent ultrapassou os $90. Isso porque, segundo os analistas, a expectativa inicial é que essa guerra durasse menos tempo. E essa expectativa era fomentada pelas próprias autoridades norte-americanas, que diziam que não ia muito longe essa guerra. Mas com a mudança dessa perspectiva, com as autoridades norte-americanas falando que essa guerra pode ir talvez até setembro, talvez até outubro, agora os valores começam a ser ajustados, principalmente por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Os navios que passam por lá para escoar a produção de petróleo da região, que é muito alta. A gente está falando de uma região que tem grandes produtores de petróleo e eles não estão conseguindo escoar, não estão conseguindo vender. A média de navios que passavam pelo Estreito de Hormuz passava dos 130 navios por dia. Nas últimas 24 horas, passaram 2 navios. O Kuwait, que é um dos grandes produtores, já falou que não vai mais produzir porque não está com espaço para estocar petróleo. E isso chegou até impactou o mercado mundial de petróleo, com o nível dos barris passando $90 por barril. O próprio ministro da Energia do Catar, por exemplo, alertou para esse colapso da cadeia logística mundial econômica e falou que o nível do barril do petróleo pode subir até ultrapassar os $150 se essa guerra durar mais muito tempo e continuar impactando a cadeia logística, principalmente a saída do Estreito de Hormuz. Além de uma ajuda financeira prometida por Donald Trump, os Estados Unidos estão pensando em liberar o Estreito de Hormuz para escoar toda essa produção, né? O próprio presidente Donald Trump falou que tem planos até para a Marinha, talvez, escoltar esses navios que passam por lá. Mas, por bem da verdade, o que acontece é que a partir do momento em que a Guarda Revolucionária anunciou que qualquer navio que passasse pelo Estreito de Hormuz estaria com a sua segurança por sua própria conta, o valor de seguro para essas embarcações que passam por lá disparou. A Reuters fala em seguros que aumentaram até 1000%, enquanto antes o seguro de casco correspondia a menos de 1% do valor dos navios, agora ele chega às vezes até 3%. Navios que custavam $200 milhões, 300 milhões de dólares e que o seguro não alcançava nem $1 milhão, agora está custando 6 milhões, 9 milhões de dólares o seguro. Então, mesmo com o presidente Donald Trump falando que pretende liberar, tem um plano para liberar o Estreito de Hormuz, o que a gente está vendo na prática é que esse aumento do preço do seguro fechou o Estreito de Hormuz. Cássia, a gente já começa a ver impactos disso tudo aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, uma expectativa de impacto no preço dos combustíveis ou em outros aspectos? Pois é. Oficialmente, nenhuma distribuidora ainda anunciou a alta do preço dos combustíveis, Marina. Mas alguns dos sindicatos que tem pelo Brasil, por exemplo, o Sindicato dos Petroleiros lá de Mato Grosso do Sul, já avisou
que a maioria das distribuidoras já reajustou o preço e que boa parte delas, por mais que a Petrobras não tenha informado que vai aumentar o preço da distribuição do petróleo, do diesel principalmente, que é a parte que o Brasil mais importa e mais é dependente de importação, o preço do combustível aqui no Brasil já começa a enfrentar uma alta a partir das distribuidoras, mesmo sem um anúncio oficial do encarecimento dos combustíveis. Então, caso esse conflito e o que dá a entender, a gente pode perceber que ele vai durar mais tempo, o preço pode ser pressionado dos combustíveis aqui no Brasil, sim. Agora, voltando lá para o Oriente Médio, para o Irã, Acácio, uma investigação aponta que o bombardeio contra uma escola para meninas no sul do Irã, situação que a gente acompanhou, imagens, né, impressionantes, teve aquelas imagens do funeral dessas meninas que foi acompanhado por milhares de pessoas. 160 pessoas podem ter morrido, né? Esse ataque, ele pode ter sido realizado pelos Estados Unidos? É isso que está sendo apurado nesse momento? Pois é, e é uma investigação realizada pelo próprio Pentágono, pelas próprias forças militares dos Estados Unidos. A conclusão que eles chegaram, olhando as imagens de satélite, é de que essa escola em Minab, no sul do Irã, onde mais de 160 pessoas morreram, muitas delas crianças e meninas, porque era uma escola infantil para meninas, podem ter morrido por causa de um erro de cálculo, de um erro humano ou por uma defasagem na inteligência norte-americana, principalmente porque essa escola fica próximo a uma instalação da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a guarda responsável por fazer o regime, ou a segurança do regime. Então, agora, eles chegaram a essa conclusão a partir dessas informações e pode tanto ter sido um erro de cálculo, que eles assumem que talvez teria mirado apenas a Guarda Revolucionária, esse prédio da Guarda Revolucionária, e acabou atingindo a escola, ou talvez a defasagem de inteligência, porque essa estrutura da escola, que fica muito próxima à estrutura da força da Guarda Revolucionária Iraniana, anteriormente, antes de ter sido uma escola, pode ter sido parte desse galpão da Guarda Revolucionária. Então, a maior chance é que esse ataque que matou mais de 160 pessoas, boa parte delas crianças, meninas, possa sim ter sido realizado pelos Estados Unidos. Agora, Acácio, a gente sabe que o Irã tem uma boa relação com a Rússia, né? Ela é fornecedora dos drones, né, não tripulados. Os Shahed. É isso, para a guerra contra a Ucrânia. Houve aí uma manifestação do Putin a favor do Irã? O mesmo ministro das Relações Exteriores iraniano, que falou que o Irã não está com medo da invasão norte-americana por terra, também confirmou que eles estão recebendo bastante apoio russo, principalmente apoio sobre inteligência. Além desses equipamentos que você falou, a gente sabe que o Irã foi quem fez os primeiros drones Shahed e a Rússia foi quem aprimorou, inclusive mandando peças agora para o Irã fazer drones mais aprimorados. Eles também estão auxiliando com informações de inteligência, inclusive para a aquisição de alvos dos Estados Unidos com quais o Irã está mirando essas bases que ficam nos países vizinhos. Nos últimos anos, a efetividade dos ataques iranianos aumentou muito, eles conseguem acertar muito mais alvos norte-americanos. E esse sucesso seria principalmente por causa das informações que eles estão recebendo, não só de Rússia, mas de China também, com quem o regime iraniano mantém uma relação conhecida muito boa, né? E a China é dependente do petróleo do Irã, né? Compra praticamente 80% do petróleo sancionado do Irã é vendido para a China. O mercado asiático é o principal destino dos combustíveis que passam pelo Estreito de Hormuz. Então, a China tem, inclusive, o interesse de destravar isso para poder continuar girando o seu mercado de combustíveis, né? Acácio Filho, nosso editor de internacional, muito obrigado por nos trazer aí os impactos do que os americanos chamam de conflito, não de guerra, né? Pois é. O nome muda, mas na prática é gente tomando bomba na cabeça, né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês.